transmitir e de compartilhar com você é essa questão do conhecimento. Quer dizer, como é que a gente, que hoje em dia tem a internet, que tem o Twitter, que tem o Facebook, que tem tantas possibilidades de conhecimento, que tem jornais digitais, que tem livros digitais, que estão conseguindo disseminar o conhecimento, nós que somos instruídos, nós que somos pessoas que temos capacidade e curiosidade em geral, que isso é uma característica, inclusive, de quem ensina, né? Porque não só gosta de ensinar, como gosta de aprender. Então, essas pessoas, como nós aqui, e como era o meu caso também até 2 anos atrás, nunca tinham ouvido falar de um fato tão relevante e tão importante como é essa história de São João Mágico. Que mostra também como é importante que decisões sejam tomadas, não no calor de uma decisão, mas que sejam avaliadas com mais cuidado, que se imagine o futuro, como é que aquilo vai acontecer, que se estabeleçam possibilidades de soluções alternativas e não se perpetrem uma situação como essa, que foi tão dramática, mas que trouxe, no fim das contas, tanto prejuízos à nossa herança cultural e artística e, principalmente, urbanística. Então, como eu prometi a vocês, eu não vou ocupar todos os meus 40 minutos, eu acho que eu estou ocupado aí uns 20 e pouco. Também não vou falar muito sobre a FATEC, porque, inclusive, eu entendo que esse encontro aqui é muito mais para a gente ouvir do que de falar. Eu, infelizmente, não vou poder ficar aqui muito tempo, porque eu estava programado, inclusive, de ficar, eu tinha até reserva na pousada lá do nosso príncipe, mas eu realmente já vi que vai ser impossível, porque a minha agenda complicou toda e amanhã de manhã tem que estar cedo no Rio, e não dá para sair aqui de madrugada, é sempre livre. Mas certamente o mais importante não é nem eu que ouça, mas é a equipe da FATEC, especialmente aqui Fernando, Cristina e todos os diretores das escolas. Então eu agradeço muito esse momento aqui que vocês estão me proporcionando de poder compartilhar com vocês esse encontro e de ter tido a oportunidade de contar isso. Espero que não tenha sido uma meia hora aí de conversa à toa, mas é uma coisa que vale a pena vocês também depois investigarem, analisarem e tomar isso também como ensinamento, uma circunstância dessa. Quer dizer, não só a circunstância do que houve, mas a circunstância de a gente não saber disso até hoje. A maior parte das pessoas não saberem, o que é uma coisa muito importante, vocês que estão na área da educação. E quem sabe, com isso, incentivar vocês também a organizarem, não só com sua família, mas também com seus alunos, seus amigos, uma visita a São João Mágico. Essa época agora é uma época maravilhosa. Está cheio, não sei porquê, de mulungu, aquele mulungu vermelho, lindo. É um lugar muito bonito. E eu aposto que vocês vão, no caso, me agradecer por ter dado essa informação a vocês, porque realmente é uma situação inusitável, como eu falei, muito rara, e que a gente não aproveita exatamente pela falta do conhecimento. Conhecimento que vocês estão aqui exatamente para compartilhar e para, não só compartilhar, para distribuir para os seus alunos, para as pessoas que participam desse tremendo esforço de educação profissional e técnica que é a FATEC. Bom, obrigado então e bom encontro. Bem, é muito bom ouvir, né, o nosso secretário Luiz Edmundo, e como nós é professor, então ele nas suas palestras ele sempre dá uma aula, é uma das pessoas assim que eu conheço que tem uma cultura assim que encanta a gente, né? Ele é um curioso, ele tem sempre, eu lembro quando fomos numa reunião lá sobre Le Cordon Bleu, e ele me contando as especificidades de pratos, de nome de garçom, porque como é o bife, o que é o Luiz Edmundo?
que você me falou na época, é Tornedor Rossini. Tornedor Rossini. Por que Tornedor Rossini? Ele deu aula. Mas tem que contar. Bom, Tornedor Rossini, você veio curto, quem me contou isso foi o chefe lá do Sofistão. É porque o Rossini, que era um grande compositor, ele frequentava um restaurante em Paris e ele pediu para que se fizesse um filé do jeito que ele queria, que era com foie gras por cima e tal, e tinha um jeito especial de fazer. E que não estava no cardápio do restaurante, mas que efetivamente era muito gostoso e que algumas pessoas conheciam. Então ele pediu ao chefe para fazer, mas o chefe falou, olha, mas isso não está no cardápio. Não, mas se eu falo assim que eu estou fazendo, vai ficar muito bom. Eu falei, tá bom, vou fazer. Mas aí ele falou pro garçom, quando você for servir para ele, você não deixa ninguém ver que eu estou servindo. Se alguém ver, pode querer também, e aí não vai dar certo, porque eu estou fazendo só para ele, pessoalmente. Então, quando você chegar perto dele, você vira de costas para todo mundo e entrega para ele assim, bem na moita. Você, e em francês seria tourner les dos, tourner les dos, vire as costas, tourner les dos. Então, tourner do Rossini. E aí virou tornedor Rossini. Fala pro filé e ele tem 1000 histórias, é muito bom mesmo. Bem, o Fernando, quando convidou, ele fez a mesma coisa com você, viu, Luiz Edmundo? Ele disse que nós vimos aqui hoje ouvir a educação superior da FAETEC. E não era para falar, era para ouvir. Nós vamos sentar e vamos ouvir o que está acontecendo em nossas unidades. E aí, ontem, quando ele viu o programa, eu vi que tinha lá FAETEC, às 15h40, FAETEC, a nova realidade da educação superior na rede FAETEC. O presidente Celso Pancera, que ia poder vir, que está nessa situação de troca, né? O Helder até, o Celso pediu que ele viesse, mas não teve impedimento lá. E a vice-presidente educacional, Maria Cristina Lacerda, antes do café, falando sobre a FAETERGES, né? A nova realidade da educação superior na rede FAETEC. Eu falei, ótimo, eu ainda vou arrumar a mala às 7 horas da noite, mas não vai mal não. Eu fiquei até 1h pouco da manhã buscando aqui umas coisinhas, né? Em geral, eu gosto de falar, tudo mais me permitam, eu vou olhando e vou fazendo minhas intervenções. Bem, eu acho que o nosso 6º Fórum Realidades e Perspectivas de Educação Superior na rede FAETEC é um momento para evidenciar, né, de que educação superior estamos falando, de como tem sido nossa trajetória, que compreensão temos de homem, de sociedade, de democracia, de participação, de educação, em busca das sínteses possíveis. É hora de pôr ordem nas ideias, parafraseando Antônio Cândido, quando se referiu ao papel dos intelectuais. Então eu fiquei pensando o que poderíamos refletir em relação às FAETERGES. E eu trouxe para refletirmos, eu selecionei 4 dimensões que considero essenciais para a consolidação de uma política pública para a nova realidade que se nos apresenta, que são as faculdades de educação tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, as FAETERGES, estabelecidas pelo decreto 43.586, de 14 de maio de 2012. A primeira dimensão que eu trago para nós refletirmos, é que nós precisamos ter um olhar para a FAETERGES e pensar, o que é isso? O que é essa FAETERGES? Que concepções, que princípios e fundamentos permeiam, essa instituição recém-criada? Precisamos dessas concepções para nos orientar. As concepções, elas são fundantes daquilo que fazemos. Em nossas FAETERGES, a educação superior será direcionada para o conhecimento tecnológico próprio do campo da ciência,
aplicada à produção, de modo a não se sobrepor às funções científico-tecnológicas das universidades, ou as FAETERGs, apesar disso, vão adotar também as concepções de educação superior como instrumento de formação ampla, cidadã, preparando pessoas aptas a questionar, a tomar decisões, a construir a sua história. Que assuma a responsabilidade de construir coletivamente um projeto de inclusão e de qualidade social para o país, conforme estabelecido no Plano Nacional de Educação. Uma educação superior tecnológica, potencializadora de uma formação emancipatória da classe trabalhadora e não simplesmente uma formação direcionada exclusivamente para atender ao mercado de trabalho. Então, faculdades, né, de educação tecnológica. A gente sabe que os cursos tecnológicos, a gente quando pensou em FAETERGs, a gente pensou muito na questão de cursos de formação de tecnólogos e de curso de formação de professores para atuar na educação profissional e tecnológica. Né? Mas já é uma prática, já é uma mentalidade, já é uma concepção, já é um princípio implantado na rede e de forma pioneira aqui pelo nosso professor Fernando Mota, de não termos esse olhar de uma educação mercadológica, né? Ligada ao mercado de trabalho exclusivamente. A gente trouxe, começando pelo nosso anfitrião aqui no fórum, o IST-Intimo, né? O IST-Rio, a escola Mandala, né? Com concepções de formar não um tecnólogo com aquele enfoque naquilo que o mercado está necessitando, mas um tecnólogo que tenha uma visão realmente crítica de sociedade, né, como eu falei. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter muito claro na concepção de FAETERGs, né, e a primeira dimensão. A segunda dimensão que eu pensei era na questão de estabelecer um regime de mútua cooperação e articulação entre as esferas públicas em nível federal, estadual e municipal, numa perspectiva não hierárquica. Isso a gente já tem estabelecido no Plano Estadual de Educação. A gente precisa se articular, a gente precisa ter um movimento de cooperação com esses níveis, né? Quem é esse aluno, né? O que a esfera federal está oferecendo, né? Para não haver superposição, né? De cursos inteiros. Cooperação e articulação também com as políticas setoriais, tanto do Ministério da Educação, mas também do Ministério do Trabalho, da Ciência e Tecnologia, do Turismo, da Saúde, dos Direitos Humanos, dentre outros. Né? A gente não pode ficar atrelado apenas à visão do Ministério da Educação, principalmente porque a gente está muito ligado também à Ciência e Tecnologia, né? Enquanto curso tecnológico.